Os romanos já diziam, errare humano est, traduzindo, errar é humano. Hoje, são 16 de março de 2012, sexta-feira. Terça-feira passada, o Jô Soares, terça-feira passada, dia 13 de março de 2012, o Jô Soares, em seu programa de televisão, cometeu mais um erro de natureza jurídica, relacionado ao direito à ciência jurídica. Naquele programa, que está à disposição de qualquer internauta hoje na internet, Jô Soares entrevistou Tiago Abravanel, ator e neto de Silvio Santos, entrevistou o Cuiabano Lima, que é um locutor de rodeio, e entrevistou o médico cardiologista brasileiro Günther von Wey, que também é especialista em pum, em peidos. Naquela entrevista do Jô Soares com Cuiabano Lima, este, logo no início da entrevista, disse ao Jô que sua avó mexia com jogo do bicho, e que jogo do bicho é uma contravenção. E o Jô Soares tentou explicar a ele o que era contravenção, já que o Cuiabano Lima disse que não entendia esse termo contravenção. E o Jô assim disse, nesses termos: olha, Cuiabano Lima, há um argumento por aí que diz assim: se uma pessoa coloca um vaso numa janela lá do terceiro andar, por exemplo, e o vaso cai, isso aí é uma contravenção, sabia? É uma contravenção. E se o vaso cai e fere alguém, mesmo assim, é uma contravenção, porque ninguém pode colocar vaso lá. É uma contravenção. E isso é igual ao jogo do bicho, tem o mesmo valor. O jogo do bicho o cara vai lá, joga, e sabe uma coisa, rapaz? Não tem nada a ver não. Ou seja, o Jô Soares, cara internauta, ele mesmo entendeu que não conhece o termo contravenção. O problema é que ele tentou explicar uma coisa que ele não entende. Ele não tem obrigação alguma de saber o que é contravenção. Mas o problema é que ele tentou explicar uma coisa que ele não entende, que não é do conhecimento dele. E é por isso que eu estou aqui nesse momento para explicar a você o que é crime e contravenção. Vamos lá. Crime e contravenção. Primeira coisa, são coisas diferentes. Por quê? Porque o próprio ordenamento jurídico assim o diz. Tanto é que separa. O ordenamento jurídico brasileiro separa crime de contravenção. Crimes estão em um lugar, contravenções em outro lugar. Lugares distintos. Os crimes, em grande parte, estão no Código Penal brasileiro e o resto em leis especiais. Já as contravenções estão na lei das contravenções penais. Primeira diferença. Segundo ponto, não há diferença ontológica no ser, na estrutura de crime e contravenção. Por exemplo, uma coisa não é por natureza crime e nem é por natureza contravenção. Por exemplo, um crime hoje, um fato hoje que é crime, amanhã pode ser uma contravenção. E pode ser até mesmo não ser mais um crime. E a mesma coisa é a contravenção. O que é contravenção hoje, amanhã pode ser um crime, ou pode ser amanhã não ser mais uma contravenção. Isso mostra que não há essa diferença ontológica entre crime e contravenção. Terceiro ponto. O crime está relacionado a bens de valor social relevante e a contravenção a bens de valor social de pequena importância. Veja bem, na sociedade há bens que são superiores a outros. Por exemplo, a vida. A vida é o maior bem de um ser humano. A vida é o maior bem de um ser humano. Não existe outro bem maior que a vida. Porque sem a vida não existe ser humano. Sem a vida não existe a pessoa. Pois bem, a vida é o maior bem de um ser humano. Então, qualquer infração penal que ferir esse bem será chamada de crime. Porque crime está relacionado a bem de valor social elevadíssimo. Vida. A liberdade. A liberdade é outro bem de valor social importante na vida de um ser humano. Se alguém ferir esse bem, praticar um sequestro ou um cárcere privado, essa infração penal tem o nome de crime e não de contravenção. Por que crime? Porque está relacionado a um bem de valor social relevante. Contravenção é diferente, está relacionada a um bem de pequeno valor social. Por exemplo, perturbar o sossego alheio. Veja aí, Karina, perturbar o sossego alheio. Ora,
o sossego de uma pessoa tem um valor, tem, mas é muito pequeno em relação à vida, ao patrimônio, à liberdade, à honra. É muito inferior. Então aí, se alguém ferir o sossego de alguém, estará praticando uma infração penal chamada contravenção. Contravenção e não crime. Você entendeu? Vamos ao quarto ponto de diferença. Importantíssimo. Esse aí, a própria lei traz a diferença. Basta você olhar. Como os crimes são coisas mais fortes, então as penas, obviamente, deverão ser mais fortes. E se as contravenções são infrações penais fracas, então as penas, obviamente, devem ser mais fracas. E é assim. E é assim. Por exemplo, crime. A própria lei diz, para os crimes, as penas são de reclusão ou detenção e são aplicadas de forma isolada, alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Você tem, para crimes, reclusão ou detenção. E você pode empregar ainda uma dessas penas de forma alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Certo? E para a contravenção é diferente. Para as contravenções, as penas são penas de prisão simples ou multa, aplicadas de forma isolada, alternativa ou cumulativamente. Percebeu, carinho de Adalto, outra diferença? Que a própria lei traz. Basta você olhar que você percebe. Foi reclusão ou detenção, somadas aí com multa ou de forma alternativa, teremos então crime. E foi contravenção, então a pena é prisão simples e multa, aplicadas isolada, alternativa ou cumulativamente. Percebeu, carinho, a diferença? Aí estão, pois, as diferenças. Basta você olhar o valor do bem social, a importância dele, para distinguir crime de contravenção. E também quanto à aplicação da pena. Aí você irá distinguir bem crime de contravenção. No caso do exemplo do Jô Soares, em que ele disse que uma pessoa colocando o vaso numa janela e esse vaso cai, e isso é uma contravenção? Não é. É crime. É crime. Não há contravenção aí. É crime. Se a pessoa coloca um vaso e esse vaso cai, atingindo alguém lá embaixo, é crime. Por quê? Porque o bem social aí é de um grande valor. Por exemplo, se a pessoa se fere, ora, aquele vaso ofendeu a integridade física daquela pessoa. Feriu aquela pessoa. Então, o dono daquele vaso, quem colocou aquele vaso ali, vai responder por uma infração penal chamada crime e não contravenção. Por que crime? Porque ofendeu, feriu um bem de grande valor social do ser humano, que é a integridade física dele. O cara saiu ferido, então vai responder por crime. Que crime é esse? Crime de lesões corporais culposas. Por que culposas? Porque quem colocou o jarro ali não quis o resultado, não quis que aquele jarro caísse e ferisse alguém lá embaixo. E se aquela pessoa que foi atingida pelo vaso morre, falece, isso é crime ou contravenção? Ora, com maior razão ainda, é crime. Por quê? Porque feriu um bem de grande valor social, o maior bem do ser humano, que é a vida. Então, cometeu um crime de homicídio culposo. Por que homicídio culposo? Porque quem colocou o jarro naquela janelinha não quis o resultado morte de um ser humano que ia passando lá embaixo. Não quis. Então responde por crime, homicídio culposo. Portanto, naqueles exemplos que o Jô Soares forneceu, não há contravenção ali. E sim, apenas crime, que pode ser de lesão corporal ou homicídio culposo. Lesão corporal culposa, homicídio culposo. Aí estão, pois, as explicações. Muito obrigado.